Unidade 6. Inicie sua jornada. Imagine que você está no meio de um palco em uma peça de teatro. Todas as luzes estão viradas para você, mas quando olha ao redor, não vê ninguém. Não tem diretor, não existem outros atores, nenhum técnico de som e ninguém na plateia. Visualize outra situação. Você está andando pela rua em uma segunda-feira agitada, com a cabeça cheia de questões a serem resolvidas e está atrasado para o trabalho. Você entra no transporte público, tem só um banco vazio e, por estar muito cansado, você ocupa aquele lugar. No próximo ponto, entra um senhor idoso, olha para todos os assentos e todos estão ocupados. Pense em outro cenário. Domingo à noite, você está sentado no sofá da sala com sua família, descansando os últimos minutos para se preparar para a semana que logo inicia. Gritos de socorro começam a vir da casa ao lado, pedidos de ajuda incessantes. Você corre até a janela e vê a sua vizinha sofrendo violência doméstica perpetrada pelo companheiro. Por fim, imagine que trabalhou a vida toda na mesma empresa e do dia para a noite, você e todos os seus colegas de trabalho são demitidos sem mais explicações. Agora, lembre-se do dia em que você decidiu realizar sua matrícula neste curso. Os momentos de questionamentos, incertezas e receios que rondavam sua cabeça antes de decidir tomar essa atitude. Você conseguiu perceber algo em comum em todas as situações descritas acima? Pode ser, inclusive, que alguma delas já tenha acontecido realmente na sua vida. Veja a repetição do vocábulo você aqui, não é em vão. Em todas essas situações, o agente de mudança era apenas uma pessoa, você. Perceba que, caso decidisse não fazer nada em cada um desses casos, os resultados seriam completamente diversos do que seriam se sua atitude fosse ativa. Ao aprofundarmos a comparação com uma peça teatral, é o mesmo que dizer que você pode ser o protagonista, aquele que é o personagem principal, o antagonista, aquele que traz ou representa uma ameaça que impede o protagonista de alcançar seu objetivo, o coadjuvante, que não é figura central, é apenas auxiliar na história de alguém, o figurante, que só ilustra o ambiente e até mesmo um falso protagonista da sua própria vida. Acredito que deu para você entender bem qual o nosso objetivo aqui, correto? Vamos falar sobre protagonismo, não qualquer protagonismo, mas aquele que faz diferença na vida de todos. Desenvolva seu potencial. Da prática para a teoria. Talvez, você possa se perguntar o motivo de estar se deparando com essa temática, ou quem sabe você já entendeu por que estamos falando sobre isso. Os problemas sociais e a crescente desigualdade, causada pelas ações do mercado, tais como o aumento da fome em diversos países e a acumulação vertiginosa dos mais ricos, fazem com que políticas governamentais não consigam resolver todas essas questões. Nosso foco, aqui, não são necessariamente as soluções, mas sim os atores que estão envolvidos nesse processo. Se pensarmos em países com uma renda per capita alta e um índice de desenvolvimento humano, IDH, também alto, parece mais fácil entender que as pessoas e organizações sociais estejam disponíveis e tenham condições de projetar soluções para resolver questões sociais problemáticas. Contudo, é importante salientar que o protagonismo social se faz presente com força em locais que possuem condições financeiras desfavoráveis. Ao abordar questões coletivas, como a luta por direitos para as mulheres, por exemplo, estamos falando de protagonismo social a partir de um olhar ampliado. Nesse sentido, é importante dizer que uma luta coletiva não inviabiliza ganhos para todos os indivíduos que nela se envolvem. Pelo contrário, quando pensamos e agimos com valores e intenções maiores que nossa realidade individual, atingimos resultados que não conseguiríamos sequer imaginar. Podemos falar, também, no protagonismo da nossa própria vida, ou seja, quando tomamos as rédeas de uma situação problemática e buscamos a melhor solução. Perceba que o objetivo não é valorizar o sofrimento, mas, sim, celebrar nossa capacidade de ação frente às adversidades. Tanto na nossa vida pessoal quanto no trabalho, por exemplo, precisamos entender que muitas coisas não estão ao nosso alcance, o que não é motivo para desistirmos dos nossos objetivos. É importante ter em mente que vivemos em comunidade e a ajuda mútua é um excelente ponto de partida para que seja possível mudar as realidades existentes. Importa saber também que agir coletivamente não quer dizer que você irá validar suas ações em função do reconhecimento das outras pessoas, ou seja, você não precisa ser considerado merecedor de alguma conquista porque outra pessoa ou grupo afirma que você é. Até aqui, apresentamos muitos exemplos e reflexões sobre ser protagonista da própria vida e, também, na sociedade, mas, para que possamos avançar para a próxima etapa, em que trabalharemos questões mais teóricas acerca do tema, é necessário que você consiga traduzir, para a sua realidade, tudo o que foi visto até então. Para que isso seja possível, nossa proposta é que você descreva 5 exemplos de pessoas que foram protagonistas, tanto de suas próprias vidas quanto na história do mundo ou da própria comunidade.
Essa tarefa serve para que você exercite sua capacidade de análise sobre o tema. Muitas vezes, vemos pessoas que admiramos e não pensamos que elas tiveram um momento em que precisaram tomar a frente das coisas, achar soluções e pensar em novos caminhos. A palavra protagonismo, por trazer um significado pedagógico e político, Ferretti, Zibas, Tartucci, 2004, possui uma gama de utilizações e interpretações. Se, por um lado, essa popularização é positiva, por outro, precisamos estar atentos ao que ela realmente significa. Primeiramente, vamos compreender alguns desses sentidos e depois, entre suas várias utilizações e significados, vamos nos atentar ao que contribui para a temática que estamos trabalhando, o protagonismo social. Iniciamos com esta análise feita por Perrotti, 2017. O termo protagonismo indica, originalmente, um lugar em uma ordem. Nesse sentido, remete a um topos, um lugar, algo visível, exposto, explicitado, uma posição determinada na luta, ocupada pelos diferentes sujeitos que participam dos embates. A luta implica, portanto, além dos lutadores, também os espectadores. Em outras palavras, não se dá em âmbito oculto, íntimo, privado. Inscreve-se em locus aberto ao olhar geral. É lugar da aparição, de visibilidade, inclusivo, que diz respeito a todos. Em face disso, o protagonismo referenda-se no espaço público, em território relacional, implicando interesses que, ao serem de todos, não são de ninguém em especial. Perrotti, 2017, p. 14. Perrotti, 2017, segue sua contribuição ao fazer o contraponto entre os significados de protagonista e antagonista. Contrariamente ao protagonismo, o antagonismo refere-se a algo que age em sentido oposto, que é contra alguém ou algo. Em decorrência, na luta entre protagonistas e antagonistas, temos mais que uma luta entre forças distintas, sujeitos distintos. Temos uma luta entre topos, posições, lugares, entre o público e o privado. Perrotti, 2017, p. 15. Ao analisarmos a etimologia dessas palavras, podemos observar que elas carregam, também, um sentido de tempo e não apenas de lugar. Se o termo protagonista encerra uma dimensão topológica, espacial, encerra também uma dimensão temporal. O vocábulo agonia, nele contido, significa estado no qual o doente luta contra a morte. Todavia, a agonia só ocorre nas doenças. Quando a vida se apaga aos poucos. Agoni, 20, tradução nossa. Como se vê, no estado de agonia, está implicada uma dimensão temporal explícita, traduzida na referência à vida que se apaga aos poucos. Em palavras corriqueiras, é o célebre tarda, mas não falha. Ora, tanto o prefixo proto, de protagonista, como anti, de antagonista, referem-se, além da dimensão espacial, o que está em primeiro, em segundo, a uma dimensão temporal, antes-depois. Proto é, também, o que vem antes, da mesma forma que anti. Ao fazer resistência ao protagonista, o antagonista tenta, portanto, eliminar, dissipar a luta pelo tempo que resta, colocando-se a favor, portanto, da morte. O tempo do protagonista é, assim, o tempo da construção da polis que sobrevive à morte. O do antagonista é o tempo efêmero de uma vida incapaz de transcendência. Perrotti, 2017. Nesse sentido, pode-se afirmar que ser protagonista está diretamente ligado ao enfrentamento dos reveses, à tomada de decisão. A partir daí, tem-se que o protagonista, além de tomar, para si, a responsabilidade da construção, percebe a luta, por tais valores, como modo de ser e estar no mundo, a fim de construir uma sociedade mais justa. A atuação do protagonista está relacionada à ação, que se dá de maneira organizada e não se orienta apenas pelos resultados, mas, sim, pelo desenvolvimento da ação, pois, além de saber fazer, o protagonista deve saber agir baseado em princípios morais, como viver junto. Ser protagonista, nessa acepção, é mais que saber fazer. É saber agir em relação, agir com, é vinculação. O protagonista nunca está só. O outro está física ou simbolicamente presente, sempre considerado em seus atos. Mesmo no isolamento mais profundo, o protagonista encontra na memória elementos de conexão, de diálogo com alteridade. Perrotti, 2017, p. 16. O relatório Futuro do Trabalho, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, afirma que a Covid-19 e seus desdobramentos criaram uma aceleração da chegada do futuro do trabalho. Para além do óbvio crescimento pelo interesse na área tecnológica, com desenvolvimento da computação em nuvem, Big Data e e-commerce surgiram interesses voltados para a criptografia, robôs não humanoides e a já famosa inteligência artificial, WEF, 2020. Esse mesmo relatório traça o perfil dos trabalhadores do futuro.
Eles deverão ter pensamento crítico e facilidade de análise, bem como na resolução de problemas, devem apresentar habilidade em autogestão, como aprendizagem ativa, por exemplo, resiliência, flexibilidade e tolerância ao estresse, WEF, 2020. Outro dado importante é que as empresas estimam que cerca de 40% dos trabalhadores terão que realizar uma requalificação de até 6 meses e 94% dos chefes esperam que seus funcionários adquiram novas habilidades para o trabalho, uma alta de 65% em relação ao relatório anterior, datado de 2018, WEF. 2020. A edição de 2023 de O Futuro do Trabalho traz diversas informações relevantes, uma vez que já estamos falando de uma projeção pós-pandêmica. O pensamento analítico e o pensamento criativo continuam sendo as habilidades mais importantes para os trabalhadores. WEF, 2023. Ou seja, o diferencial é o protagonismo. Quem consegue identificar as dificuldades e se colocar como um criador de soluções, de caminhos e pontes. Compreende-se daí que o protagonista é, em suas ações, um cidadão, ou seja, alguém que através das suas vivências emprega sentidos para si e para o mundo. A sua principal característica é o pensamento ampliado, que visualiza o todo. Para ele, protagonizar é realizar, é junção do ato de agir com a produção de significado. Novos desafios. O que é ser protagonista? É possível ser protagonista sem uma percepção coletiva? Quais os valores que um protagonista considera nas suas ações? A partir das respostas que você deu a essas indagações, podemos esclarecer a ligação entre a importância do protagonismo e o mercado de trabalho. Sabe-se que o mercado está cada vez mais competitivo e colaborando com isso, novas ferramentas, como as inteligências artificiais, inteligência artificial, estão modificando a forma como entendemos o trabalho. Além disso, o home office, o teletrabalho e o regime híbrido mudaram nossa relação com as empresas e com os colegas de profissão. Se, por um lado, todas essas inovações facilitam algumas questões do dia a dia, por outro, criam uma falsa ilusão de que trabalhamos de forma individual. E, aí, vem outro questionamento. Você já parou para pensar como será o futuro do trabalho? Esse é um ponto essencial para nos ajudar a colocarmos nosso protagonismo em prática. Parece mais fácil imaginar que robôs tomarão o trabalho das pessoas, o que é verdade, em alguns casos, do que imaginar novas perspectivas para o trabalho. É nesse momento que o protagonismo é um diferencial. Finalmente, é necessário compreender que, para ser protagonista, é preciso desenvolver o autoconhecimento. Afinal, uma pessoa só sabe o que ela quer e precisa quando conhece suas reais necessidades. Além disso, ter visão ampliada e pensamento crítico colabora para que as soluções encontradas sejam efetivas para si e para todos os envolvidos. Para que tudo isso funcione, é necessário que um propósito seja traçado, não necessariamente algo específico, mas que um caminho seja trilhado com um objetivo maior.